E aí, minha gente, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Tô aqui no ao vivo pra trocar uma ideia. Aconteceu tanta coisa hoje de manhã, gente, que eu falei assim: não, vou ter que fazer uma live. Ô, minha gente, continue, estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Legal, Instagram, faz minha divulgação aí. Falar sozinha não é muito legal. Apesar de que aqui em casa eu falo sozinha direto. Tô lavando louça, tô falando sozinha. Mas vamos lá, né? Vamos trabalhar. Então, gente, boa noite pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Boa noite, Ângelo. Tudo bom? De onde você é? Chama os amigos que a gente vai trocar uma ideia legal aqui. Manda uma mensagem aí. Pessoal Barra Mansa entrou. Manda mensagem que a gente responde. Boa noite, Júnior. Tudo bom? Salve, Júnior. Tudo certo? Você é de BM, Ângelo. Que massa. E aí, Tim Maia? Tudo na paz? Vamos trocar essa ideia aí. Chama os amigos que a live vai ser da hora, pô. A gente vai chamar o amigo do pessoal. Salve, Luiz! Tudo certo? Quanto tempo? Te vi na rua esses dias, levei até um susto. Está muito grande. E aí, gente, boa noite. Boa noite, Pet. Tudo bom, galera? Estamos chegando aí para essa live aí. Vambora. Ó, já tem gente mandando mensagem. O Ângelo tá falando assim: fala sobre o prefeito. Então, a gente É vai isso falar mesmo. sobre algumas coisas e vai ter um pouco a ver com o atual prefeito Rodrigo Drabli. Exatamente. Ele mesmo que é o nosso tema aqui hoje. Salve, João. Salve, Aleph. Boa noite para geral. Então, começando, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Lira, eu sou idealizadora do Islanda Matriz. Essa live aqui é um projeto meu à parte, tá, gente? É porque o Pet, agradeço, tá, Pet? Ele sempre me recebeu muito bem. Aí eu falei assim: ah, vai ser legal fazer uma live lá no meu Instagram, trocando essa ideia. Mas não é um projeto do Islanda Matriz, tá bom, família? É um projeto meu pessoal. E agora eu vou deixar o Pet se apresentar. Então, galera, boa noite, sou o Peterson. Podem me chamar de Pet à vontade. Sou professor de História, sou formado em História, na verdade. Trabalho na prefeitura, na educação, mas eu sou tio do corredor. Sou militante do CEP, que é o Sindicato da Educação, e também presidente do PSOL Barra Mansa, e a gente vai estar aqui hoje fazendo essa conversa com a Lira, um pouco sobre a conjuntura municipal. Massa, tio do corredor é as galera que as pessoas que eu mais gostava na escola. Que bom, S2. Salve pro Xandão, que eu amo Xandão. Ai, ai. Então, gente, hoje de manhã aconteceu muita coisa. E a gente tá aqui com o objetivo de explicar. Mas como a gente falou, né, no off, né, Pet, a gente não é um analista político. A gente leu notícias, a gente se informou, a gente passou o dia debatendo, que a gente estudou para isso. E vamos falar o que aconteceu hoje na prefeitura de Barra Mansa. Você quer começar a falar, Pet? Depois eu dou uma palavrinha aí. Beleza, beleza, pode ser, pode ser. É, para explicar brevemente o que aconteceu, né? O Ministério Público Estadual, junto com a Polícia Civil, eles fizeram uma operação de busca e apreensão, que aí nos lugares, né, colher, pegar a prova, pegar documento na casa do prefeito, Rodrigo Drabli, do presidente da Câmara, Paulo Chuchu, vereador, né, do vereador Zélio Show, e de mais um vereador, na verdade, na casa de mais uma pessoa que é cargo comissionado do prefeito, ou seja, funcionário especificamente do governo Drabli.
também foi, a polícia e o ministério também foram na prefeitura e na Câmara atrás desses documentos. Eles têm uma denúncia que foi feita pelo vereador Gilmar Leles, de que o prefeito, durante o processo, durante a votação para aprovar as contas de 2019, teria oferecido propina de R$ 30.000 para ele e para outros vereadores, dentre eles aí o Zélio, e eles fizeram um vídeo e tal, onde no vídeo aparentemente o Rodrigo está oferecendo propina para essas pessoas. Então, por isso, o Rodrigo acabou sendo indiciado. O que acontece? Quando eles foram na casa do Rodrigo, eles também encontraram uma arma sem registro. Para você ter arma no Brasil, aliás, o ideal é que ninguém tivesse arma, mas vai, para você ter arma no Brasil, você tem que ter registro dessa arma, ele não tinha, ele acabou sendo preso por porte ilegal de arma, aliás, posse ilegal de arma, né, porque ele estava com a arma na casa. Pagou a fiança, foi solto e ele foi afastado do cargo, ou seja, ele, não só ele, mas ele e os outros dois vereadores, o Paulo Chuchu e o Zélio Show, foram afastados do cargo, ou seja, eles estão momentaneamente fora das funções de prefeito e vereadores. Então, por enquanto, é isso que aconteceu. Então, família, como esse campo aqui a gente quer fazer com que seja um campo democrático, eu vou ler agora rapidinho, eu resumi, tá, gente? O bagulho tava grande, eu resumi o máximo. Eu vou passar só a ideia para vocês, que é o comunicado que a prefeitura deu em nota. E embaixo tem o da assessoria de comunicação do prefeito Rodrigo Drabli, que diz assim: o corpo jurídico do município já está trabalhando na elucidação dos fatos para corrigir essa injustiça nesse importante momento de enfrentamento ao Covid-19. Isso foi o que a assessoria de comunicação do prefeito Rodrigo Drabli falou. E tem um comunicado que a assessoria de imprensa do Executivo Municipal afirma que a representação partiu de um vereador de oposição. Não vou citar o nome aqui, porque eu acho que nem vai ser importante para o debate. Drabli, e diz que Drabli foi acusado indevidamente de ter oferecido vantagens e votação na Câmara Municipal. A prefeitura ressalta que o parlamentar que fez a acusação votou contra a aprovação das contas, assim como votou contra outras matérias importantes para o município, demonstrando que se trata de uma manobra política, reiterando a prática de oposição em fazer denúncias infundadas contra a prefeitura. Gente, notas assim são muito grandes. Então, eu queria deixar claro que eu tentei pegar só a ideia. E para quem estiver interessado mesmo no assunto, na internet, se dá um Google, você acha, cuidado com fake news, que fake news rola, mas você acha. E a Câmara Municipal dos Vereadores também se manifestou, mas eu não peguei aqui, mas você acha aí no Google. Sim. Pet, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou e a gente soube, a gente viu na televisão, nosso prefeito foi preso, pagou fiança e saiu da cadeia. Mas e aí? Como é que fica a nossa cidade? É fácil assim? A vice-prefeita só chega e ocupa? Como que é? Então, o que acontece? Está respondendo por um processo jurídico, né? Legal. Então, essas coisas é cheio de questões com papel, que tem que assinar, que tem que fazer e tal. O que acontece? Quando ele acabou não sendo preso, não foi por ser preso que ele foi afastado do cargo, ele foi afastado devido à questão da propina, que não ia da cadeia, ele foi preso por da arma, né, como eu falei, e ele assinou um termo, um juiz foi lá e decidiu, disse que, olha, para manter a lisura da investigação, quer dizer, para manter que a investigação não seja atrapalhada por ninguém, afastou o Rodrigo e os dois vereadores. Quando o juiz afasta, ele tem que mandar um documento lá para a casa do Rodrigo e dos dois vereadores comunicando que eles estão afastados por decisão judicial. Isso foi feito. Para que a Fátima assuma oficialmente, ela tem que ser notificada, ou seja, tem que sair um outro papel do fórum e até a casa da Fátima dizer, olha, o prefeito está afastado, você é vice-prefeita, você assume agora. Só que, então, tecnicamente, sim, tecnicamente mesmo,
Barra Mansa está sem prefeito por algumas horas e deve ficar por algumas horas até amanhã cedo. Isso, gente, não é um problema. Não vamos fazer disso fim do mundo. Por quê? Para qualquer problema, a Fátima tem autoridade de responder na falta dele. Então, assim, independente dele estar afastado ou não, é a Fátima que responde. Tá com uma questão jurídicazinha aí que em algumas horas vai ser resolvida, mas de todo modo ela já resolve, já manda pela prefeitura hoje. Entendi. Acho válido daqui a pouco você falar um pouquinho sobre as consequências disso para Barra Mansa, mas antes eu queria falar um pouquinho de Fátima. Se você não conhece, porque tem pessoas no meu Instagram que não são de Barra Mansa, Aham. às vezes está interessado na live, né? Tipo, a última vez Sim, que a gente fez a live, apareceu gente que não era de Barra Mansa. Mas, enfim. Tá. A Fátima é a vice-prefeita, ela tem sim. 65 anos, ela é professora e no governo do Roosevelt ela começou a ocupar funções de comando na administração pública. Ela foi secretária de Educação, Governo e Promoção Social. Essas informações, desculpa estar lendo muito roboticamente, mas é porque eu estou lendo mesmo e eu tirei do site Folha do Aço. Então, gente, essa é Fátima. E o que você acha que, assim, o que você pensa? Porque, obviamente, a gente pensa bastante, né? Tipo, olha o que está acontecendo, foi de uma hora para outra, a gente não ficou sabendo. O que você acha que tem de consequência para o cenário da política atual? E a gente está perto da eleição, né? Sim, então, vamos lá. Primeiro está dizendo aqui que uma coisa que é muito importante, que a gente tem uma defesa histórica dentro do pessoal, que é todo mundo é inocente até que se prova o contrário. E tem que respeitar isso. O problema é que no caso do Rodrigo, já saiu um vídeo, né? O Gilmar, que foi o vereador que denunciou, filmou. É um vídeo muito claro. Para quem não viu aí, pode procurar a reportagem da TV Rio Sul, que a TV Rio Sul é muito clara ao mostrar isso. Enfim, e quem conhece os meandros da prefeitura já sabia há muito tempo que tinham coisas esquisitas lá dentro. Então, assim, é uma situação muito complicada. Provavelmente o Rodrigo realmente está envolvido nisso. É, e não é. Posso fazer aquela cronologia primeiro, Lira? Que eu acho que é mais fácil fazer essa cronologia primeiro, que a gente tinha conversado em off, para depois responder essa questão. Beleza. Uhum. O que acontece? Tem uma coisa chamada TCE, Tribunal Contábil do Estado, é alguma coisa assim, a sigla, né? Mas é TCE. O que o TCE faz? Todo ano o TCE recebe as contas dos prefeitos, o que os prefeitos gastaram, inclusive o Rômulo entrou. Rômulo aí é um amigo nosso, estamos junto, Rômulo. Todo ano o TCE recebe as contas dos gastos dos prefeitos do estado inteiro, porque é do estado, analisa essas contas e manda para cada Câmara de Vereador falando: olha, a conta desse prefeito está tudo bem, pode aprovar. Ou então, a conta desse prefeito tem problema, aprova com ressalva. Ou a conta desse prefeito está ruim, tem que reprovar. Todo ano o TCE faz isso. Rodrigo ele assumiu a prefeitura em 2017. O parecer do TCE só sai no ano seguinte, né? Porque eles analisam do ano anterior. Então, em 2018, o primeiro parecer que o TCE manda para a Câmara já era cheio de problema. Cheio de problema. Por exemplo, problema com gasto no Fundeb, problema com gasto na educação, problema com gasto na saúde. Tinha muito problema no parecer de 2017. A Câmara não fez nada. Fechou os olhos e aprovou. Detalhe, assim, importante a gente estar dizendo isso. A gente do pessoal, desde o primeiro momento, a gente fez nota, fez texto na época, dizendo: olha, gente, tem problema, vocês precisam ir atrás disso, faça alguma coisa. Não fizeram nada. 2018 é a mesma coisa. E a situação piora. Se vocês comparam o parecido de 2017 com o parecido de 2018, vocês vão ver que o de 2018 aponta muito mais problema que o de 2017. Por exemplo, faltou investimento em educação especial. O prefeito deixou de investir o mínimo em educação especial. Então, E, assim, mas, assim, só um adendo. O claro, próprio colégio Marcelo Drabli é um exemplo disso, né? Porque é um colégio tão potente que podia estar tão melhor, que podia estar tão, né? Pode falar. então, exemplo tem. Mais uma vez,
Gente falou, gente, tem problema, a coisa tá errada, alguma coisa aí não tá certa. Fizemos nota, fizemos debate, aprovaram, do mesmo jeito. A importância, eu também sou conselheiro do Fundeb, que é outro órgão que eu não vou ficar aqui falando, senão a gente fica horas falando sobre o Fundeb. Só que assim, no Fundeb a gente tinha dificuldade em pegar as contas públicas que a gente tinha que ver das verbas do Fundeb. Porque chegava coisa com 4 meses de atraso, não respondia ofício. Então, assim, era um governo que queria esconder os gastos. Sempre foi. Chegou nesse ano, chegou no ano 2000, esse ano 2020, veio o parecer do TCE de 2019. Qual é o parecer do TCE? Reprovem as contas. E aí o parecer do TCE, eu cheguei ali, gente, são 72 páginas. 72 páginas enumerando ponto por ponto, de problema a problema. Isso é público. Vocês podem digitar aí, ó. Parecer do TCE 2019, governo Rodrigo Drago. Vai aparecer um PDF, 72 páginas. É um Mas texto deixa eu muito fazer difícil. uma Faça, à vontade. pergunta minha mesmo. E você falou que. Peraí. É uma prestação de conta pública. Isso, Aí sai daqui e vai para o TSE. Todos os isso, prefeitos fazem isso. isso. Entendi. E todos os prefeitos têm o parecer do TSE ou foi especial porque o caso do Não, Rodrigo Drago. Não. O quê? todos os Fala. prefeitos têm parecer. Aí o parecer pode ser um parecer dizendo, ó, tá tudo certo, aprova. Ou pode ser um parecer, ó, tem coisa errada. Ou então parecer assim, ó, tá praticamente tudo certo, mas tem uma coisinha aqui que dá para melhorar. Entendeu? O parecer ele é técnico, ele é feito por contador, advogado, é gente técnica lá no Rio de Janeiro que faz o parecer. Quando foi a vez do Rodrigo, pegaram o parecer do Rodrigo para fazer, o de 2019, já veio com reprova. O parecer não veio igual os outros, aprova com ressalva. Veio com reprova. Não dá. Deixa Quando a eu fazer gente. mais uma pergunta, À vontade. porque para a galera entender e para eu entender também, porque eu Aham. não manjo muito. Mas vamos lá. Então, isso daí é que, tipo assim, ser prefeito de uma cidade é um trabalho, né? Você está Sim, trabalhando pro teu povo. sim, Então, isso daí é basicamente uma obrigação de um trabalhador, certo? sim, Certo. sim. Agora, como é a obrigação de um trabalhador, nesse esquema de comparação que eu fiz, ele é o trabalhador, tecnicamente, quem seria a liderança aí, quem botou ele lá foi a gente, né? E se a gente quer escolher, se a gente quer estar por dentro dessa obrigação Aham. de trabalhador que é prestar contas, como é que a gente faz? Tudo bem que já passou, né? Isso foi, que você falou, em 2018. Mas Isso. fala pra gente. Então, na teoria, deveriam existir vários meios da gente estar participando. Um meio muito simples é o Portal da Transparência. Digita aí, Portal da Transparência da Alerj. Vou pegar um que eu sei que é bom. Alerj é a Assembleia do Estado, então os deputados estaduais. Se você for na Assembleia da Alerj, você vai assim, Portal da Transparência. Você vai, você vai achar o portal, você consegue achar todos os gastos da Alerj. Então, por exemplo, você consegue achar quanto cada deputado gastou no gabinete, com a equipe inteira do deputado, qual é o salário do deputado, qual é o salário de todos os assessores do deputado, qual é o salário, quanto que a Alerj gastou, por exemplo, com equipamento de som, tá? Tô pegando coisa aleatória aqui, com obra dentro dos prédios. Então, assim, no da Alerj que funciona, da Câmara de Deputados de Brasília, do Senado, você consegue pegar exatamente todos os gastos. Em tese, tinha que fazer isso em Barra Mansa. Você tinha que ir no portal da transparência, tinha que ter lá todos os gastos da prefeitura, inclusive com servidores, o nome do cada servidor, quanto cada servidor recebe. Qual é o problema? Existe um portal de transparência de Barra Mansa, mas ninguém consegue usar. Porque ele te pede coisas que você não tem como saber. Então, por exemplo, pega aquela obra que tem em frente à obra do Palácio Barão de Guapi ali, que está parada. Em tese, era para a gente ir lá no portal de transparência e ver a obra lá, quanto que a obra custou, quanto que a obra vai terminar, ver tudo isso. Se você chegar lá para procurar obras, você vai abrir lá, vai ter um campo lá, obras. Se você apertar lá, ele vai te pedir, tipo, número do contrato. Como é que você vai saber o número do contrato da obra? Isso não é que você tem que saber, isso o portal tem que te dizer.
Se você olhar o site da Câmara, como eu estou falando desses outros, ele vai te dar lá a abinha, assim, ó, gastos com reforma, gastos com não sei o quê. Aí ali você vai clicando e vendo o que você quer, entendeu? Então, assim, o portal de transparência de Barra Mansa foi feito para não funcionar. Foi feito para não funcionar, a palavra é essa. Não funciona. Ah, tem outros meios? Tem. Quais são os outros meios? Conselhos populares. Existem os conselhos populares de participação popular. Então você tem, por exemplo, Conselho da Saúde. A gente tem um amigo do Conselho da Saúde, o Maurício, podia estar falando melhor do que eu sobre isso. Conselho de Educação, a gente tem gente no Conselho de Educação. Conselho Fundeb, que é um conselho que eu participo, que é um conselho que fiscaliza um tipo de verba específica, é um Fundeb. Conselho de Meio Ambiente. Aí você vai conversando com as pessoas dos conselhos. Qual verba específica que ele fiscaliza? O Fundeb é uma verba específica, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. É o Fundeb, ele é uma verba que vem do governo federal. Ele fiscaliza essa verba. Qual é o problema? Ah, Em tese, o Fundeb era para ser paritário, ou seja, tem mais gente da sociedade civil do que do governo. O problema é que o governo se organiza e ganha eleição para pai, ganha eleição para mãe, ganha eleição para diretora, ou seja, coloca as pessoas deles lá. E, a minha vaga é a vaga do CEP, porque é a vaga dos profissionais de educação. Então a minha vaga é uma vaga que eles não conseguem comprar. Só que você pede, por exemplo, contas, né, o relatório de gastos do prefeito. Tipo, nós estamos que mês é hoje? Hoje é julho, né? A gente recebeu o último de abril. Então, olha, a gente está 3 meses atrasado de recebimento. Ou seja, mesmo o conselho, que era para ser um meio de participação popular, não estava sendo. E essas denúncias a gente já vinha fazendo, Lira, há muito tempo. Seja no PSOL, seja no CEP, seja em outros lugares. A gente vinha fazendo essas denúncias há muito tempo. À vontade. Pet, eu tô conseguindo entender, mas eu acho que a Dani tá falando de boa noite, Dani, linda. Boa Tudo bem com noite, né? você? Obrigada por assistir a gente, tá bom? Então, eu desconfio que essa pergunta seja especialmente para você. Fala para Aham. ela aí. Tá. Esses relatórios, vamos lá. O relatório do TCE, o TCE manda todo ano, é automático. O TCE manda todo ano para a Câmara de Vereadores. E tá no site do TCE, a gente consegue baixar. Com um pouco de esforço mexendo lá, a gente baixa. No caso dos gastos do prefeito, na teoria, e isso é na teoria mesmo, ele devia fornecer isso publicamente no portal da transparência. Se ele não faz, quem tem que estar cobrando ele diretamente são os vereadores, que não cobraram, como a gente viu, foram convenientes com a situação errada que estava acontecendo. Então, o que, que acontece? No caso dos conselhos, todo mundo, todo cidadão, ô Lira, tem o direito de protocolar um pedido de informação. Tem uma lei chamada Lei de Acesso à Informação. Você escreve um textinho e fala, olha, eu quero saber quanto que a prefeitura gastou anualmente com saúde, por exemplo. Tá? E protocola isso na prefeitura. Eles têm 15 dias úteis para te responder. Não, 15 dias corridos. 15 dias corridos para te responder. E caso eles não consigam, eles podem te pedir mais 15 dias, ou seja, um mês, tem um mês para te responder, te responder o que você quer, te dando um papel dizendo, olha, foi isso. Se você fizer isso na prefeitura de Barra Mansa hoje, você vai receber um papel que não vai te explicar nada. Vai falar, foram tantos milhões, não vai te falar onde, não vai te falar do que, aí eles vão te enrolando para que você desista. Para você não desistir, você tem que pedir para o Ministério Público investigar. Só que o Ministério Público demora. Então, até que o Ministério Então, Público investiga, a coisa já desandou. sobre esse assunto aí, para a pessoa que está realmente interessada em ser sujeito da própria cidade, da própria política, porque política é a gente, né? Eu, quando estou Isso. na rua, quando vejo a galera aí de Barra Mansa fazendo roda de rima, para mim aquilo é política pública. Para mim, as rodas de rima de Barra Mansa são política pública. Mas o que eu queria entrar um pouco no assunto, meio que fazendo uma pergunta para você me explicar, mas se você não tiver vontade em responder de boa, a gente segue para outro assunto. Eu vi uma entrevista esses dias da Carla Zambelli, na CNN, falando que, eu não lembro o assunto direito, mas ela falou que ela denunciou alguma coisa anonimamente para o Ministério Público.
tem como isso também, né? Na internet. Tem, tem. Pela Explica pra gente internet a como gente faz denúncia anônima tranquilamente. entendi. Mas tem como se falar mais sobre isso? Tá. Porque eu Só acho vou que é concluir o importante. raciocínio. Eu concluo o raciocínio e eu volto no Ministério Público. Pode ser? Rapidinho, a gente já tava terminando. Pode ser, que aí você explica pra gente o que, que é o raio do Ministério Público. Beleza. Aí o que, que acontece? Voltando para o parecer de 2019 com o Ministério Público, eu vou explicar o que é, mandou reprovar. O Ministério Público não, o TCE mandou reprovar. Alguns vereadores se organizaram porque queriam reprovar, porque tinha que reprovar. Era absurdo o que tinha lá. Depois, quem quiser ler, gente, é realmente absurdo. O que, que acontece? Aí, no dia da votação, vários vereadores que eram a favor de reprovar acabaram votando a favor de aprovar. E a gente não entendeu nada. Saiu hoje o bendito vídeo do Gilmar explicando o que aconteceu. Ou seja, Rodrigo chamou esses vereadores que queriam reprovar as contas, a maioria, era uma maioria, acabou que no final só 5 votaram contra, deu R$ 30.000 para cada vereador, ou para alguns, né, a gente não sabe qual foi a cotação dele, mas deu R$ 30.000 para algum, pro Zélio Show e para outros provavelmente, e mais 100 mil na eleição para que eles aprovassem as contas do prefeito e morresse o assunto. Era esse o plano. E foi isso que aconteceu e é por isso que ele está afastado. E é uma situação muito grave, porque assim, demonstra que o Rodrigo não está nem aí. Ele não está nem aí para a situação da cidade. Nem aí mesmo. E aí, assim, explicando o que é o Ministério Público. Ele e os vereadores, inclusive, que foram coniventes com a coisa errada. Explicando o que é o Ministério Público. Quando a gente está na escola, né, estudando história e tal, a gente vai estudar a Revolução Francesa, inclusive hoje é o aniversário da Revolução Francesa, a gente aprende que, assim, fizeram a divisão de poderes, né? Você tem o poder executivo, que executa a política, né, de faz obras, essas coisas que é o prefeito, o governador, o presidente. Você tem o poder legislativo, que é quem faz lei e fiscaliza o prefeito, o executivo, né, que é vereador, deputado, senador, e o poder judiciário, que é quem faz cumprir a lei, que são juízes, basicamente juízes, né, juízes, promotores, essa turma toda. O que é o Ministério Público? O Ministério Público, ele é um braço, não, uma parte do Poder Judiciário, ou seja, de quem tem que fazer as leis, fazer não, julgar as leis, que serve só para investigação. Então é uma parte do Poder Judiciário que ele serve para investigar o que acontece. Entendeu? Então são os investigadores do Poder Judiciário, assim, falando de um jeito muito simples. Então o que ele faz? Por exemplo, no caso do Rodrigo, vamos pegar o caso do Rodrigo que a gente está debatendo. Foi feita a operação de busca e apreensão. A Polícia Civil vai analisar tudo que eles pegaram, todos os documentos. A Polícia Civil vai virar e dizer para o Ministério Público: olha, tem que indiciar o prefeito, ou não tem. Quem decide, com base no trabalho da polícia, se o Rodrigo vai ser indiciado, ou seja, se vai ser julgado como criminoso ou não, é o Ministério Público, entendeu? Então o Ministério Público é quem decide, no final das contas, se alguém vai passar por um julgamento ou não. Não é um juiz, não é um juiz que bate o martelo e fala: agora você vai passar por um julgamento pelo crime de tal. Quem faz isso é o Ministério Público. O Ministério Público vira e fala: olha, seu juiz, o fulano, o senhor Rodrigo Drable, está sendo acusado de propina, de pagar propina de compra de votos na Câmara de Vereadores de Barra Mansa. É o Ministério Público que decide se ele vai ser julgado ou não. Quem decide se ele é culpado ou não é o juiz, mas o Ministério Público decide se ele vai ser julgado. Consegui fazer entender? Então, Pet, sobre isso eu até queria falar um negócio. É porque a política do Brasil ela é um pouco difícil de entender mesmo. E eu Tá, acho sim, é que complicado. então, acho que a gente podia até. Vou te deixar sem graça no ao vivo aqui agora. Acho que a gente podia até marcar uma outra live sobre Podemos, à consciência vontade. política. Sobre consciência política para a juventude, falando assim: eu tenho 18 anos, você também é um cara jovem, e de um jeito fácil, né? Porque a política tem que ser isso, né? Tem Sim, sim. acho que é uma frase do Eduardo Marinho que fala assim: se você aprendeu uma coisa, estudou uma coisa e você não sabe explicar ela nem para sua avó e nem para um morador de rua, significa que você não estudou o suficiente. Ou seja, dito isso, deixa para a gente entrar nesse assunto em uma outra live, sabe? Vamos focar agora no Rodrigo Drable. Eu queria ler uma Claro. notícia, claro. Eu queria ler uma notícia aqui.
do site Nosso Jornal BR. Essa notícia, gente, ela é provavelmente de hoje. Eu não tô vendo a data aqui. Ó, 14 de julho de 2020. Não sei a hora, mas está escrito assim: MPR, Ministério Público do Rio de Janeiro, pediu prisão de Drable e vereadores, mas Justiça negou. Tem a notícia completa aqui, mas você pode ler lá no site, que eu vou dar só a ideia. A Justiça, no entanto, autorizou o cumprimento de 11 mandados de busca de apreensão. A decisão determina ainda o afastamento dos investigados de suas funções públicas. Então, o que dá para entender, pelo menos desse site aqui, que hoje em dia está difícil de confiar na internet, mas o que dá para entender dessa matéria aqui é que o Ministério Público pediu uma prisão dos vereadores. Então, o caso é sério, mas a Justiça negou e autorizou uma busca e uma apreensão. Então, o caso é muito sério. Pode falar aí, amigo. Não, então, é exatamente isso, assim. Para quem é novo ou para quem não estava acompanhando a política, o noticiário municipal, para quem não, vamos dizer assim, não vive nesse meio, que a gente do pessoal acaba vivendo do nosso jeito nesse meio, foi muito pego de surpresa. Para quem acompanha os problemas da prefeitura, vamos dizer, pelo menos 4 anos aí, não foi. Havia uma expectativa já por parte desse campo de militantes de esquerda, de centro-esquerda, de que uma hora a coisa para o Rodrigo ia ficar feia. Porque não existe uma denúncia. A denúncia do Leles é uma denúncia. Do Gilmar Leles, que é a denúncia do Caixa Propina, é uma denúncia. Ela abre brecha para a gente encontrar coisas muito erradas lá dentro. E existem outras. Existem denúncias feitas anonimamente para o Ministério Público. Existem denúncias que o pessoal chegou a fazer para o Ministério Público institucionalmente. Existem denúncias que a gente não fez, mas sabe de pessoas que fizeram. Então, assim, quem está nesse meio há muito tempo, há algum tempo, já sabia que essa corda ela ia arrebentar. Porque não podia dar bom. Não tinha como isso dar bom. Porque, como eu falei, os sinais de que as coisas estavam erradas, estavam aí há muito tempo, há muito tempo. O que eu tô falando? Não tem portal de transparência. A galera que é servidora, eu sou servidor da prefeitura, né, funcionário da prefeitura, estava ganhando salário muito abaixo do que era normal para estar ganhando, e o prefeito dizendo que aumentou a arrecadação, ou seja, que eu consegui, que a prefeitura estava pegando mais dinheiro do que antes. Então, que as coisas estavam erradas, elas estavam. A gente só não sabia o tanto. Outro exemplo para dar. É, política pública mal feita, decisões tomadas de última hora, vários aluguéis, muito contrato. Então, assim, a gente sabia que ia dar ruim. A gente sabia que ia dar ruim. A gente só não esperava que ia ser desse ponto, que ia ser assim, desse jeito tão espetaculoso, porque foi, né? A gente esperou que ia ser um negócio mais devagar, que a gente ia pegando, pegando. E querendo ou não, o negócio do Gilmar ele foi muito inteligente. O Gilmar foi muito inteligente ao filmar o Rodrigo falando, porque ele pegou os elementos que ele precisava e tá aí. Agora é esperar. Fala quem é Gilmar pra gente. Eu sei O quem que é, mas Gilmar, fala. Gilmar Leles, ele é um vereador de Barra Mansa e mora na Vila Nova. O prefeito tentou comprar ele, oferecendo R$ 30 mil. A gente já disse, o pessoal Barra Mansa disse em nota que a gente tem discordâncias imensas com as políticas do Gilmar, mas a gente parabeniza o Gilmar pelo ato de ter denunciado a coisa errada, ter feito o papel dele, né? De olhar uma coisa Ele é que de não era pra direita, ser. ele é o quê? Cara, eu acho que o próprio Gilmar não sabe o que ele é, mas o Gilmar dá pra colocar ele ali numa direita conservadora, sabe? Um negócio assim. Mas acho Entendi. que se perguntar, ele não vai saber te responder. Ele é alguém muito simples e muito. E aí, isso é importante estar falando, Lira. Pedir até licença pelo espaço para estar dizendo isso. Tem muitas pessoas muito bacanas que acabam entrando, às vezes, na política, às vezes para debater, porque acham que quer fazer o bem e tal, e não tem um pouco de profundidade no que está fazendo, e acaba sendo usado. Não foi o caso do Gilmar, nesse caso, mas o Gilmar, por exemplo, ele pode confirmar isso se vocês perguntarem para ele. Durante muito tempo ele foi base aliada do governo Draghi. Durante muito tempo. Ele só começou a votar contra o prefeito de um ano para cá.
Então, assim, existem muitas pessoas que, por mais boas intenções, aquele ditado que fala de boas intenções o inferno tá cheio, você pode ir com boas intenções demais. Se você não souber o que você está fazendo, você vai ser usado por alguém. E quando eu falo não souber, não estou falando de estudo, não estou falando do cara ser doutor, formado em Harvard, sabe? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de conhecimento político, que isso é outra coisa. Tem gente aí que o cara não tem nem o ensino fundamental completo, mas o cara sabe muito mais de política que muita gente formada em universidade por aí. É lógico, é lógico. Eu vejo tanto isso na roda de rima. Então, é É, exatamente isso. Não adianta. em outros Pode espaços ir, pode ir. também. A gente já tem um sistema educacional assim, que a gente pode fazer um outro debate só para isso. Mas e já não incentiva a você buscar a educação fora da caixinha. E você tem que ler as revoltas daquele jeito lá. Você tem que ler as revoluções daquele jeito lá. Então, que consciência crítica, que consciência política você vai ter? Eu acho que a escola do Brasil foi feita para você não questionar nada e todos. Tô falando com o professor. Fala. Não, mas olha só, muito de boa mesmo. O sistema foi montado para isso. E quando pessoas apareceram falando que, gente, esse sistema tá errado, a gente tem que mudar, essas pessoas foram postas para escanteio. Anísio Teixeira, Paulo Freire, e assim, não vou ficar aqui fazendo uma longa defesa dos governos do PT, até porque eu sou do PSOL, sou extremamente crítico à experiência petista, e não é o foco da nossa live, tá? Isso aí é outro debate. Mas de certa maneira, opa, de certa maneira, Caiu o tampinho de houveram, vidro. Fala. houveram avanços na questão educacional a nível federal, de questões de acesso durante os governos do PT, com todas as limitações que eles têm. Eu não vou ficar aqui fazendo uma defesa, até porque eu sou extremamente crítico à experiência petista, mas é um debate que pode ser feito em outro momento. Mas assim, Vamos. o sistema ele foi moldado para isso, Lira. O sistema ele foi moldado para que os subalternos continuem sendo subalternos, para que as pessoas continuem não contestando a ordem social vigente. E é preciso que a gente conteste essa ordem social vigente para fazer uma mudança. E, mais uma Assim, vez, vai, pode ir, pode ir. sobre isso, eu tenho um ponto de vista que eu estudei em colégio particular. O Amanhecer aqui da Eudóio Junqueira nem é uma stop de Barra Mansa até hoje, mas em questão de qualidade, ele era e continua sendo um dos mais baratos. Mas em questão de qualidade de ensino, sempre foi um que competia com o Amparo, com o Verbo, porque são professores que se dedicam e o diretor de lá, cara, ele gosta da parada mesmo. Mas, então, eu falo de um ponto de vista em que eu já estudei em colégio particular e estudei em colégio público. E para mim, no colégio particular, te ensina a ser no máximo assim um gerente e o colégio público vai te ensinar a ser o faxineiro da parada. Porque se você quiser ter o espírito empreendedor, você não vai conseguir essa parada na escola, não. Assim, vamos lá, muito rapidamente. E o problema, e eu sei que você sabe disso, mas a gente está dialogando para o público mesmo, né? O problema não é a escola ser pública, que algumas pessoas fazem, não, não é. Dê o investimento necessário para que a escola pública seja o que ela pode ser, seja o potencial que ela pode ser. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos pegar um exemplo, os IFES, que são institutos federais que recebem um dinheiro digno por aluno, pagamento, professor com salário digno, estrutura digna para funcionamento, liberdade de ensino e de aprendizagem. E vocês vão ver o que um colégio público muito bem estruturado pode acabar sendo, com investimento certo. Investimento certo, É, e isso eu sim. posso falar, investimento certo não é só É, do sim. dinheiro, é do tempo também, de como você organiza a escola, como você faz a escola funcionar. E feito Eu de uma acho que maneira talvez, certa, eu acho que pode talvez eu falar. tenha me expressado errado, galera. Eu acho que dentro da escola você consegue muita coisa, tá bom?
queria falar isso só. Tá. Pode falar. Mas assim, voltando brevemente pro Rodrigo, que é o tema da nossa live, e para as pessoas que estão aí. A Lira tinha me perguntado no início quais são as consequências, né, a título de análise do que vai acontecer na cidade. Né? Não dá para a gente prever o futuro, né? Prever o futuro é impossível, mas dá para a gente tirar aqui algumas teorias do que vão acontecer, algumas hipóteses. Né? Primeiro ponto, e é fácil de dizer isso, e eu falo isso com alguma tranquilidade, o Rodrigo tinha tudo para ser reeleito prefeito. Ele tinha tudo para ser reeleito prefeito. Ele vinha muito forte nesse sentido, e agora não vai mais por uma questão muito simples. Né? Eu acho que muito dificilmente ele vai conseguir uma manobra política para se inocentar ou para dizer para as pessoas que está tudo bem, porque não está. Nunca esteve, na verdade, só que agora a máscara caiu. A máscara de bom moço finalmente caiu. Então, assim, não vai conseguir dizer para as pessoas que está tudo bem. O segundo ponto, que é importante a gente pensar, e a gente pensa nisso, é o seguinte: agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Para onde vão as pessoas que votam no Rodrigo? Porque quem vota, vota por algum perfil. Você tem dois tipos de eleitor. Você tem o eleitor médio, que o que é o eleitor médio? O eleitor médio é aquela pessoa que ela sempre vota ou em quem vai ganhar, porque tem essa pessoa que fala, eu vou votar em quem vai ganhar mesmo para não desperdiçar o voto. Isso é um pensamento muito errado, mas existe. A gente acha que não, mas existe. Tem gente que pensa assim. Ou é aquela pessoa que só vai decidir em quem votar no último dia, e aí ela vai votar em quem ela vê que está mais forte na rua e tal. E tem a pessoa que ela vai, cada eleição ela vota de um jeito. Esse é o eleitor médio. O eleitor médio geralmente é quem decide a eleição, inclusive. Pode falar, você queria falar alguma coisa. Queria, é porque eu realmente acredito no ativismo digital e eu realmente acredito que o que a gente está falando aqui tem consequência. Eu acredito Sim, que a gente está conversando com 9 pessoas aí. Se 9 pessoas escutar a gente, são várias micro-revoluções. Eu queria dizer, gente, que minhas opiniões à parte, eu já escutei na rua povo falando que ia votar no Rodrigo Draber porque ele é bonito, minha eu já gente. escutei também. Pior que eu já escutei também. Então, meu povo, vamos pensar na hora antes de votar, vamos? Pode falar. É, tudo bem. E assim, você tem o eleitor médio e você tem a galera que votava no Rodrigo. A galera que por algum motivo votava no Rodrigo. O que vai acontecer com essa galera? Para onde essa galera vai? Essa galera provavelmente a maioria vai abandonar o Rodrigo. Para onde vão esses votos? A minha avaliação, e aí agora é a avaliação do Peterson, não é a avaliação do pessoal Barra Mansa, porque a gente ainda não fez reunião para fazer a avaliação, tá? Então, então essa é a minha opinião. A minha avaliação é que esses votos tendem a ir ou para setores de uma direita mais ligada a essa galera que fala que é gestor na política, que isso aí para mim é golpe baixo, isso aí não existe, mas ok. Para essa galera que vai dizer, ó, o Rodrigo Consenza, companheiro nosso do pessoal Teresópolis, entrou, boa noite aí, Rodrigo. Ou Boa esses noite, meu votos, cara. ou esses votos, boa noite para todo mundo, inclusive. Ou esses votos vão pro pro campo de uma direita mais neoliberal, que se afirma gestor e não político, é o caso ali do Bruno Marinho, ou de qualquer outro que possa surgir, mas eu estou dizendo o nome do Bruno, tá, especificamente. Ou esses votos vão migrar para uma direita mais bolsonarista, porque fazia muito perfil do Rodrigo, muito perfil. E agora o Rodrigo não está mais entre nós, né? Não está mais, entre aspas, entre nós. Porque. Misericórdia. Não, tô fazendo aspas, tá? Aspas. Porque Tá. provavelmente mesmo, ele vai acabar não concorrendo. Se concorrer, vai estar muito queimado no processo eleitoral para chegar a uma vitória ou algo assim. Então, o Rodrigo vai. O termo que a gente usa dentro da política, gente, isso não é violento, é um termo político muito complicado, tá? Mas ok. Ele vai sangrar, a galera vai fazer uma sangria do Rodrigo, ou seja, vão ficar na internet batendo nele todo dia para que ele não seja eleito. Isso vai acontecer. E provavelmente ele não vai ser eleito. Quem vai se eleger? Não sei. Não dá para dizer, tá muito cedo. O negócio aconteceu, não tem nem 24 horas ainda. E os próximos dias vão ser fundamentais para decidir os rumos da cidade. Independente do que for acontecer,
Eu acho que as pessoas têm que se preparar porque vai vir um período eleitoral. Então é importante que as pessoas, independente do contexto, elas estudem o que elas vão fazer em novembro. Elas precisam estudar o que elas vão fazer em novembro para não caírem no conto de outro Rodrigo Drácula, de outro Bolsonaro da vida. Tem uma pergunta, né? A Dani tá se amarrando, cara. A Dani é demais. Conversa com ela aí. Branco e nulo. Então, eu acho que há problemas, assim, vamos lá. Tá, beleza, Rodrigo, já vou te responder também. Vamos na Dani aqui primeiro, depois eu vou pro Rodrigo. No caso da Dani, eu acho o voto branco e nulo depende do contexto. Eu vou explicar por que depende do contexto. Na eleição em que você tem Jair Bolsonaro de um lado e Fernando Haddad do outro em 2018, os votos brancos foram maiores que os votos. Eu não sei se os votos do Bolsonaro agora é porque eu não sei de cabeça, mas foram maiores que os votos do Haddad. Se metade dos votos brancos fossem pro Haddad, a gente não tinha mais o Bolsonaro como presidente. Ou seja, é um cenário onde de um lado você tem alguém que a gente pode ser muito crítico, a gente pode dizer o que quiser aqui, à esquerda ou à direita do PT, mas você tem alguém ali que minimamente é um democrata, e do outro lado você tem o Bolsonaro que desde 1990, na verdade, vem falando em assassinar pessoas, em estupro, em tortura. E quem disse que foi enganado pelo Bolsonaro estava mal informado. E uma boa parcela estava muito mal informada do candidato que estava votando. Então, assim, nesse contexto, Dani, o voto branco é muito complicado. Agora, existem contextos em que também não dá para você tomar lado. Aí vou explicar. O pessoal tem essa política. Por exemplo, nas eleições de 2014, foi a última para governador. Nas eleições de 2014, quem foi para o segundo turno foram os candidatos do segundo turno. O Crivella, para governador, tá? Crivella e Pezão. Qual foi o voto que o pessoal defendeu? Voto nulo. Por quê? Entre o ruim e o muito ruim, você não vai votar em ninguém. Nem Crivella, e aí é importante estar falando isso, Lira. Nem Crivella e nem Pezão representavam riscos para a democracia, sabe, como um todo. Riscos para a sobrevivência das pessoas, porque eles já são um risco em si. Mas eles não vão eminentemente virar, por exemplo, você não teve fala nem do Crivella nem do Pezão, virando durante a campanha falando, nós vamos matralhar a petralhada. A ditadura matou foi pouco. Então, assim, o voto branco ou nulo depende do contexto. Quando do outro lado você tem alguém que está prometendo que vai matar o seu adversário, aí eu acho que o voto nulo já não é mais uma opção. Agora, quando o contexto é outro, você pode avaliar assim, muito calmamente o voto nulo. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Lili? Eu tô amando te ouvir, Pet. Pode falar. Então, aí o Rodrigo perguntou da possibilidade do racha dos grupos reacionários de Barra Mansa. Então, Rodrigo, o racha já está dado. Esses grupos já estão. Os grupos políticos, do que seria a direita da elite, né? Ela já está rachada. Por quê? O Rodrigo representava essa elite. Ele é uma pessoa de uma família tradicional, né? O avô foi prefeito, a família tem muito dinheiro, todos ligados ao comércio da cidade. Ele representa esses interesses e eram essas pessoas que faziam parte do seu governo. Só que existia um outro nome concorrendo ali pela Berola, que era o do Bruno Marini, que também é um representante dessas elites, que também é alguém com muito dinheiro ligado ao comércio da cidade, e que desde 2016 fazia uma oposição moderada ao Rodrigo. E o que acontece, cara? O Rodrigo Drabble tem um perfil muito complicado, porque diversas pessoas foram saindo silenciosamente do governo Drabble, ou seja, não se tornou público, mas várias pessoas saíram do governo Drabble porque brigaram com ele. E essas pessoas que brigaram com ele foram para onde? Foram para o Bruno Marini, foram para outros setores ali próximos do centro, algumas foram até para o bolsonarismo, estão no bolsonarismo desde já, que o próprio Rodrigo ele ficava entre essa de eu sou apoiador do Bolsonaro e eu sou gestor, no meio, entre o Dória e o Bolsonaro. Então, assim, essa galera já tá rachada. Com a saída do Rodrigo, pode ser que essa galera se unifique em torno da figura do Bruno, a galera assim, da elite mesmo,
ou que essa galera realmente fique rachada entre o Bruno Marinho e o bolsonarismo. Como vai ser? Eles não sabem. Eles também não sabem. Não é só eu, não é só a Lira. É importante estar falando para todo mundo. Eles ainda não sabem porque decisão política leva tempo. E, mais uma vez, menos de 24 horas no processo. Então, daqui a pouco eles começam a se articular. A gente vai ter que esperar aí mais alguma semana, pelo menos, para ter alguma definição mais clara na cabeça. E eu acredito que o racha já está dado. Se eles vão se unificar ou não em torno do Bruno, eu ainda não sei. Está muito cedo, cara, para dizer. Eu acho possível, mas não é certeza. Você Até acredita porque que pode ter alguém novo, talvez? Um elemento novo para representar essa elite aí da nossa cidade? então, Lira, a gente tava na última conta que a gente fez com 11 pré-candidaturas a prefeito. Muito geralmente, a maioria dessas 11 cai. Pode ser que não aconteça, que fique igual a eleição nacional com 11 pessoas disputando cargo. É possível. Mas geralmente, chega na hora do vamos ver, as pessoas vão tirando o corpo. E vão fazendo acordos, né? Isso é para fazer acordo e decidir quem é quem. Agora, a gente não sabe ainda. Tá muito cedo. Eu acho que é possível, mas não poderia ser alguém totalmente novo. Porque para aparecer esse elemento, ele tem que vir de algum lugar, entendeu? Então, assim, pode ser que seja um representante da família Kies, por exemplo, que é uma família tradicional? Pode. Um representante da família Coutinho, que é uma outra família tradicional? Também pode. Algum dos vereadores, tipo Elton Pires? Também pode ser. Agora, pode ser que não. Aliás, se for ser, vai ser desses setores. Muito difícil vai aparecer alguém dessa elite que não é tão ligada com ninguém, um membro desgarrado agora, e vai tentar alguma coisa. Entendeu? Já tá muito em cima para isso acontecer. Entendi. Tá, o Rodrigo tá perguntando da esquerda. Você quer falar alguma Então, coisa, Guilherme? o papo tá ótimo, mas pela conta que eu fiz, porque dá 1 hora o Instagram corta. Cai, Eu acho que, eu acho que a gente tem 7 minutos para você responder essa pergunta e a gente se despedir da galera. Tá bom, então eu vou agilizar aqui, tá, Rodrigo? É, Depois a gente conversa no privado, inclusive. O Rodrigo é um amigão. Sobre essa questão dos setores da esquerda e do campo progressista, assim, entre aspas, né? Campo democrático, progressistas democráticos. Tem uma galera do centro, do centrão aí, que está se articulando, está rachado em duas candidaturas, que é a candidatura do Paulo César Alves e do Thiago Valério. Eu não acredito que essas duas candidaturas vão permanecer rachadas. Eu acredito que no final eles vão fazer um acordo, que a política é isso, vão sentar e conversar, e um deles vai retirar a candidatura a prefeito e o outro vai ser o candidato a prefeito e o outro a vereador. Isso vai acontecer em algum momento. Talvez agora. Está na hora, isso está acontecendo já. Enquanto a gente fala, isso deve estar acontecendo. No campo da esquerda, a gente tem o PT, que já confirmou a candidatura da Clarice, e a gente tem o PSOL, que a gente está se Professor, é organizando claro. ainda. Isso, o PT já confirmou a candidatura da Clarice e a gente está se organizando ainda. A gente tem uma convicção de que a nossa tomada de decisão também vai vir pelos próximos dias, né? Mas até por uma questão do diretório, o Rodrigo sabe como funciona, a gente não, as conversas não foram fechadas, está sendo fechado, a gente não pode falar por aqui ainda. Claro, e a gente respeita muito isso, amigo. E eu pensei, ó, para mim é difícil até um pouco pensar antes de falar, mas eu pensei bastante para não te deixar numa fogueira, tá? Então, obrigada, Pet, por sempre aí Nada. colando com a gente. Tamo junto, pro que precisar aí a gente tá aqui disposto a estar somando sempre. Tá bom. Tem mais 5 minutos. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já conseguiu cobrir bem, né, os fatos de hoje, o que isso representam. Eu queria estar dizendo para a galera que curtam a página do Facebook do Pessoal Barra Mansa, sigam a gente no Instagram, que é esse aqui, que está aqui mesmo. E quem quiser conversar, discutir, propor algum debate, nós estamos abertos a participar de todos, sempre. Só chamar. Gente, para vocês que estão aqui não me conhecem, eu sou a Lira, sou idealizadora do Islã da Matriz, um projeto que eu tenho muito orgulho, sabe? E tá aí lado a lado com a cultura hip hop de Barra Mansa,
amo minha cidade, gosto mesmo. Eu vou para uns cantos aí, eu fico cheia de saudade. E é por isso que eu desenvolvo esse trabalho aí, tá bom? Um beijo. Tchau, Beijo, gente. galera. Tchau. No aguardo da próxima live. Demorou, Dani. Ih, tem gente Tchau. entrando agora. Lá, só voltando É, depois do galera tá entrando na hora que a gente tá terminando. né? Então tá, um beijo. Beijo.